Estamos dando sequência à nossa série especial em comemoração dos 25 anos da transformação do INPA, Instituto de Matemática Pura e Aplicada, em organização social. Na primeira entrevista dessa série, nós revisitamos as origens do modelo da OS com o economista e ex-ministro Luiz Carlos Bresser Pereira. Nesta segunda entrevista, nós damos continuidade a essa jornada, recebendo aqui Ângela Maria Santana Carvalho, pessoa que esteve à frente da Secretaria da Reforma do Estado na época que o modelo de OS foi criado e que acompanhou de muito perto a implementação desse novo modelo de gestão pública, em particular como Secretaria das Unidades Vinculadas do MCTI, que presidiu a transformação do INPA. Ângela tem uma carreira marcada pela atuação em órgãos públicos como a CAPES, o Ministério da Ciência e Tecnologia e o Ministério do Meio Ambiente, e traz para essa série uma visão muito privilegiada sobre os bastidores dessa reforma do Estado. Eu queria parabenizar a todos. Essa instituição é um orgulho para todos nós. É um orgulho nacional, não só pela excelência do que faz na pós-graduação e na pesquisa, mas também toda a iniciativa que teve e continua tendo na organização das Olimpíadas de Matemática. Que iniciativa brilhante que vocês fizeram essa proposta, eu lembro muito bem, né, ao MEC, né, e vocês coordenam essas Olimpíadas e, nossa, como isso é importante para o nosso país. E como estimula a garotada, né, para ingressar na área de matemática, né, que é muito importante. Muito obrigado, Ângela. Nossa, é de fato uma grande política pública na área da educação, com o apoio do MEC, como você mencionou, também do MCTI, são sócios, são parceiros na organização da Olimpíada, e o INPA é o braço executor dessa iniciativa. Mas eu tenho que dizer que vocês propuseram isso, né? A proposta... É verdade. É verdade. A proposta partiu do INPA, sim, foi recebida pelo presidente da República, na época pelo presidente Lula, em seu primeiro mandato, e a partir de uma decisão enérgica do presidente, ela foi apoiada pelos ministérios, e estamos, nesse momento, comemorando os 20 anos, né, Angela? Parece que foi ontem, 20 anos de OBMEP, com muitos resultados para mostrar. E eu, de fato, acredito, isso trazendo a gente um pouco para o tema dessa nossa conversa, chamei de entrevista, mas é uma conversa. Eu acredito que o OBMEP é um exemplo de uma atividade do INPA que não teria sido possível, certamente não nos moldes em que ela é organizada, se nós não tivéssemos, 25 anos atrás, optado por nos convertermos em organização social. Você acompanhou, junto com o ministro, ao lado do ministro Bresser Pereira, você acompanhou esse processo como ninguém. Então, eu queria começar por lhe perguntar, por pedir que partilhe conosco como é que foram as discussões sobre a construção do modelo das organizações sociais, como é que foram os bastidores dessas discussões e por quê? Que tipo de problemas a proposta de organização social buscou resolver? Enfim, acho que é uma ótima oportunidade para lembrar toda a história, né? Porque olha que não foi fácil, foi uma guerra. Primeiro porque no Palácio Planalto, na Presidência da República, pessoas-chave não viam com bons olhos o modelo de organizações sociais. Estavam muito apegados à necessidade de uma burocracia estatal, enfim, das unidades de pesquisa e outros órgãos que mereceriam ter uma autonomia, né? Então foi muito difícil a gente conseguir, dentro do governo, uma aprovação, né, da implementação desse modelo. E, na época, qual foi a nossa estratégia, né, para sensibilizar o governo? A gente colocou nada mais, nada menos do que a Roquete Pinto
que era vinculado à SECOM, a Comunicação Social da Presidência da República. Essa foi nossa estratégia. E aí, e eles, nossa, realmente foram entusiastas da proposta e tudo, e isso ajudou muito para que a presidência aprovasse o modelo, o que a gente não faz. E aí, de cara, se mostrou muito interessado, assim que ouviu falar do modelo, foi o Silon. Sim. O Silon, que era diretor da ABT Luz. A ABT Luz, exatamente. E a outra pessoa, o Márcio, do Mamirauá. Também. Aí foi no segundo momento, Mamirauá. Mamirauá foi um pouco depois. Foi depois. Foi quando a gente já estava no Ministério. Mas a gente conseguiu a ABT Luz, né, e conseguimos a Roquete Pinto. Então, foi essa a nossa estratégia. O Israel Vargas fez com que a gente prometesse que não ia avançar em outras unidades de pesquisa, entendeu? Sério? Foi. Ele não queria nem ouvir falar do modelo de organização social. Israel Vargas, na época, era o ministro de Ciência e Tecnologia, correto? Exatamente, era o ministro de Ciência e Tecnologia. Então, ele não queria ouvir falar do modelo de organização social para as unidades de pesquisa. E aí a gente conseguiu. Ele digamos, foi benevolente em permitir que o modelo fosse aplicado no Mamirauá. E por que no Mamirauá? Porque o Mamirauá, na época, vivia com recursos praticamente de doação, entendeu? Então, para ele, seria muito importante viabilizar esse processo. Foi por isso que ele deixou, entendeu? Porque entendi. Senão não poderia de jeito nenhum. Mas você mencionou as resistências ao modelo. Você quer elaborar um pouquinho em relação quais foram as críticas, que tipo de objeção era colocada ao modelo de organização social 25 anos atrás, 20 e tantos anos? Primeiro porque nós tínhamos na presidência da República pessoas que tinham um amor enorme pela burocracia, entendeu? E, na realidade, quando a gente coloca esse modelo, é para dar autonomia. Voltando aos idos da década de 80, né? Vocês devem ter vivenciado isso, né? Nós tínhamos muita liberdade na gestão, né? A Constituição de 88, enfim, leis subsequentes, né? E até um pouco antes de licitação e tudo. Não, a lei de licitação foi depois, a 8666, não sei, não estou me lembrando do ano agora. Mas, enfim, todas as leis, na realidade, acabavam realmente trazendo muita dificuldade na gestão, né? Muita burocracia e tudo, né? Então, e a gente sabendo disso, sabedor disso, e o Bresser, tendo vivenciado a GV, a Fundação Getúlio Vargas, né? Que é uma instituição, é uma fundação pública, é uma fundação de direito privado, e tem total autonomia de gestão, né? Então, assim, não. Na realidade, aí ele disse, não, todas essas instituições de ensino, hospitais públicos, museus, parques nacionais, todos deveriam ser organizações sociais, né? Até devido à importância da atividade, né? E são instituições que precisam de ter autonomia de gestão, até para dar celeridade e tudo, enfim, na implementação das suas atividades, né? Então, o Bresser trouxe esse modelo, né? Que aí nós denominamos de organização social. E teve muita resistência, muita resistência. Foi muito difícil aprovar dentro do governo. E aí a gente contou com o pessoal da SECOM, né?
que é Secretaria de Comunicação. Essa foi a nossa estratégia. Vamos desenvolver muito brilhante, brilhante, maquiavélica. Mas deixa eu lhe perguntar. Sim. Não, então, eu não sabia disso aí, que vocês tinham prometido ao ministro Vargas não fazer incursões na seara da ciência e tecnologia. Aí acabou o mandato, houve uma mudança de governo, né? O ministro Vargas saiu, entrou o Bressa Pereira, se tornou ministro da ciência e tecnologia, e aí vocês ficaram com as mãos livres para ir em cima. Foi uma festa. E por que o INPA? Como é que o INPA entrou nisso aí? Então, tem duas questões básicas, né? Bom, primeiro, o Jacó vivia querendo que o Jacó o modelo organização social, né? Mas, enfim, eu acho que tem dois pressupostos muito importantes. O primeiro pressuposto é a maturidade da instituição. O segundo é a excelência de suas atividades. Né? Por que isso? Porque, na realidade, entra no contrato de gestão, essa sempre foi a proposta. Né? Instituição de altíssimo nível, de alto nível, realmente nunca vai ter problema orçamentário. Por quê? O próprio Congresso, o próprio Ministério, sempre vai fazer uma dotação orçamentária para que aquela instituição continue as suas atividades. Então, o primeiro pressuposto seria a excelência. Quer dizer, a maturidade institucional e, segundo, a excelência da instituição também. Isso é fundamental. Até para a renovação do contrato de gestão. Né? Então, o INPA não... Enfim, quando o Jacó queria, mas não dava mais, porque a gente tinha prometido isso aí avançar na BT Luz, entendeu? Nós entramos uns 2, 3 anos depois da BT Luz, e isso que você está dizendo explica o delay, né? Exatamente. E aí, o que aconteceu? Foi ótimo para a gente ter duas instituições, sobretudo a BT Luz. Por quê? Porque, na realidade, naquela época, a gente podia emitir a medida provisória, a gente repetia, reeditava, aliás, a medida provisória todo mês. Uma coisa é você bolar, você imaginar como vai funcionar. Outra coisa é quando você implementa. Claro. Aí, alguns problemas aparecem que não constam na lei e que poderiam prejudicar o funcionamento das organizações sociais. Então, foi muito importante, porque nessa época foi por medida provisória, né? E nessa época, como havia reedição todo mês e se podia mudar, a gente foi implementando e aperfeiçoando o modelo. Olha só, não, isso aqui não dá certo, não, então vamos fazer dessa forma. Enfim, foi muito bom. Realmente foi ótimo a gente ter esse tempo, né, para aperfeiçoar o modelo. É uma coisa totalmente nova, né? Então, uma coisa é quando você imagina, a concepção, e outra coisa é a implementação. Sempre tem ajustes que precisam ser feitos. E aí foi muito importante essa liberdade que nós tivemos na época, né, de mudar a medida provisória, fazer os acertos enquanto implementávamos as duas organizações sociais. Né? Eu não sei se você lembra, Ângela, provavelmente não vai lembrar, mas na época eu era um jovem pesquisador aqui no INPA e um pouquinho irreverente, e nós tivemos uma visita sua com mais uma equipe do Ministério, tivemos uma reunião lá na diretoria do INPA, e o jovem irreverente olhou para você e perguntou o que vocês ganham com isso, tá? Porque a gente entendia, a gente estava olhando, evidentemente, o que o INPA poderia ganhar, a gente estava tentando ver. Eu acho que o único que viu realmente nessa ocasião foi o Jacó mesmo, Jacó Palles. Eu me baseei muito na confiança que tinha na liderança dele e tal, mas não vou dizer que eu via, porque eu não vi. Mas, por outro lado, a gente ficava pensando o que esse pessoal do governo, por que eles estão tentando nos convencer
E aí eu encarei você e disse, o que vocês ganham com isso? Aí eu queria refazer a pergunta agora, quando falo vocês, governo, sociedade e tal, que vantagens para o Brasil vocês enxergavam já naquela época no modelo que motivava vocês proporem a criação e a implementação, em particular a entrada do INPA? Tem duas coisas, né? Como eu falei, a possibilidade de realmente acabar com essas amarras burocráticas, né, que o governo tem, né, em todo órgão público. E essas amarras acabam prejudicando a própria, quer dizer, acabam retardando a implementação de decisões, de compras, de tudo que precisa ser feito, né? Inclusive até de contratação de pessoas, né, que sejam necessárias, porque passa por todo um processo, e tem que passar pelo Ministério, o Ministério tem que aprovar, aí tem que passar para o Ministério de Gestão, que for encarregado de autorização de concurso, aí faz concurso, edital, enfim, é uma burocracia enorme. E essas instituições, por sua própria natureza e pela relevância de suas atividades, deveriam ter muita agilidade. Né? Então, na gestão, inclusive, sobretudo na gestão. Então, isso motivou muito a gente, né? de reconhecer os segmentos que poderiam adotar esse modelo, né? Então, basicamente, foi isso, né? Mas na realidade, também, esse modelo não só poderíamos ter a necessidade por conta da burocracia, mas também teriam que ser instituições de excelência, que tivessem um amplo reconhecimento da sua excelência, né, para não incorrer nenhum risco na renovação do contrato e tudo, entendeu? Então, era também um pré-requisito. E o Jacó, nossa, ele ficou enlouquecido com o modelo na época, né? Mas a gente tinha se comprometido com o Israel Vargas, que isso ia ter uma minha... Eu tenho que reconhecer... A BT Luz, que é do Silon. A BT Luz. Eu tenho que reconhecer, e faço isso com muita facilidade, que para o INPA foi um divisor de águas, foi um determinante. O INPA que existe hoje, eu não posso imaginar... Eu lembro como nós nos sentíamos na época, tá? Que nos motivou. Sentimos um certo desânimo, uma certa sensação de para onde que a gente vai. E eu, jovem, já... Segurança, né, Márcio? Segurança, absolutamente segurança. Então, nós aderimos porque o Jacó nos convenceu, mas também porque havia um desconforto interno da instituição. A gente só não tinha claro... Eu não tinha claro se esse caminho era o caminho para resolver o desconforto, mas que a gente precisava fazer alguma coisa estava claro. E em retrospecto, 20 anos depois, 25 anos depois, foi difícil imaginar muitas das coisas que a gente fez, e já foi mencionada a Olimpíada, mas muitas outras, dentro de um modelo de administração pública, teria sido extremamente difícil. A própria renovação do corpo de pesquisadores, eu vejo as unidades de pesquisa sofrendo com a dificuldade de não ter concurso pesquisador, passaram muitos anos, até ter um no ano passado, e nós, desse ponto de vista, é um sucesso, nós estamos nos renovando, rejuvenescendo. Os antigos, como eu, já vão se aposentando e são substituídos, e a instituição se mantém muito jovem nesse aspecto. Então, tem que dizer que vocês acertaram no que viram e nós acertamos no que talvez não tenhamos visto na época, não todos. Agora, uma outra pergunta é a seguinte, são 25 anos, pensando agora não no caso do INPA, mas em geral, quando você olha para trás com as ideias, as propostas que vocês tinham, o que você considera que foi bem sucedido, o que você considera que não funcionou como seria de se esperar, e, enfim, quais são as lições, qual é o balanço desses 25 anos em termos da reforma do Estado, da criação do modelo de OS, o que você vê como positivo e negativo? Olha, eu acho que as OS que nós temos hoje funcionam muito bem. Não são muitas, mas funcionam muito bem. E pena que não sejam muitas, né?
Inclusive, o próprio corpo de servidores tem resistência por conta dessa insegurança que tem. O que é bobagem, né, Marcelo? Porque antes da Constituição de 88, por exemplo, o CNPq era uma fundação Claro. de direito privado. Todo mundo ganhando maravilhosamente bem. Eu lembro que o pessoal ganhava muito bem. Muito mais do que o pessoal da CAPES, do funcionalismo de modo geral, enfim. Mas as pessoas perderam a memória, né? Porque, enfim, há uma perda de memória aí fenomenal, porque hoje se você fala, não, vamos colocar como fundação pública, como uma fundação de direito privado, ou vamos colocar como enfim, uma associação, que é a mesma coisa, enfim, tanto que o modelo admite de organização social que seja uma associação ou seja uma fundação. Nós optamos pelo modelo associação por ser mais simples, né? Envolveria, inclusive, os servidores, todos os servidores na criação dessa associação. Mas o pessoal perdeu a memória, porque antes da Constituição era tudo. A administração indireta era constituída por fundações de direito privado. Todas as universidades federais que foram criadas como fundação, todos os servidores eram seletistas. Então, é uma perda de memória aí no processo, que aí o pessoal ficou com medo. Ah, não, como veio o RJU em 1990, aí o pessoal, enfim, acabou criando uma resistência para mudar o modelo, entendeu? Apesar de nós temos garantido, inclusive, a permanência de todos como estatutário, aqueles que já eram na época. Né? Sim. E me diga, eu acho que você já respondeu, mas assim mesmo eu queria lhe perguntar, vocês, naquele momento crítico, então, que vocês estão implementando, buscando bons exemplos para convencer, como você falou, convencer por meio de exemplos de implementação, vocês apostaram no INPA também, certamente. Se livrar do Jacó teria sido difícil de outra forma, que ele não largava mesmo. Você, no seu entendimento, o INPA honrou essa confiança que vocês tiveram ao longo desses anos? Como é que você vê? Nossa, o INPA é um orgulho, né, Marcelo? Não só um orgulho, é um exemplo excepcional do modelo, né? O INPA e a BT Luz. Olha só, que é o que ela tem, né? Então, as pessoas a denominação ABT Luz meio que já não é usada, porque no meio tempo ela cresceu e se tornou aquela coisa gigantesca e maravilhosa que é o CNPEM, com os Sírios e tudo mais, né? E não teria acontecido se não fosse a organização social. Certamente social não teria. Muito, muito esse processo. Então, eu vejo com muito orgulho essas unidades de pesquisa, né? Na realidade, ficaram maiores do que o próprio Ministério, eu diria. Sinceramente. Somos um pouco o braço executivo se não de políticas, pelo menos de ações, de realização da ciência, com certeza, junto com as universidades de pesquisa, claro. Mas somos o braço executivo importante, com certeza. Ângela, a lei, a reforma do Estado, a lei que o ministro Précio Pereira e você lideraram, acabou abrindo, ela se dirigia a uma necessidade que era nacional, mas não era exclusivamente federal. Ela acabou abrindo espaço para leis dos entes subnacionais, dos estados e em alguns casos municípios, para a criação de OS. Você acompanhou também esse processo? Você tem uma visão de como essa dimensão se desenrolou? Tem. Bom, primeiro, na realidade, o primeiro estado que abraçou o modelo antes do governo federal foi o estado de São Paulo. O Mário Covas era um parceiro, e o Nakano, na época, era o secretário da Fazenda, eles eram... Bom, o Nakano estava quase toda semana lá no Mari, né?
vendo todos os propostas que a gente estava fazendo. Aí ele pegava e aplicava lá no estado de São Paulo. Lá para o Covas, aqui, ó. Pegando cola. Inclusive, até o negócio da tá na hora, do cidadão, entendeu? Eles fizeram antes da gente colocar para os outros estados, né? Então, mas eles estavam quase toda semana lá para saber os projetos que a gente estava montando. Então, foi ótimo, porque também nos ajudou muito no governo federal a emplacar as nossas propostas, né? O pessoal vendo assim, o sucesso ajudou muito também nessa implementação, nessa aceitação no governo federal. E eu digo o seguinte, que o modelo é muito bem sucedido em São Paulo, né? E o próprio Banco Mundial e o BID já fizeram avaliações e tudo, por exemplo, dos hospitais, né? E comparam com os hospitais da rede pública e os hospitais que são organizações sociais. É impressionante o resultado. É sondoso o sucesso. Tem vários estudos sobre isso, né? E estudo feito por consultores independentes, né? Que é o mais importante. Sim, claro. Eu acho muito importante, Marcela, porque se dá autonomia, mas também se cobra os resultados, né? Daí a importância do contrato de gestão que toda administração pública deveria ter. Recebe recurso público, então contrato de gestão. Tem que ter um compromisso firmado em relação a como os recursos públicos são aplicados, entendeu? Em qualquer instituição, pública ou privada. Um compromisso em relação aos fins, aos resultados, e não aos meios, como cada organização, que é um dos problemas com a administração pública, é o supercontrole dos meios, dos procedimentos. Ângela, eu queria, né, para encerrarmos essa nossa conversa, que está ótima, mas todas as coisas boas têm que acabar, eu queria fazer uma pergunta mais de natureza pessoal. Você tem, como eu resumi no início, de forma muito sucinta, uma trajetória de serviço na administração pública, continua, superativa. Pessoas, amigos comuns me falam, esses anos que a gente não se viu, me falavam, mas a Ângela está toda. Como é que é para a Ângela, que tem essa trajetória notável na administração pública, o que significou para você pessoalmente ter participado no processo da reforma do Estado, processo transformador da gestão pública brasileira? Como é que você pessoa física, olha para trás e vê essa sua participação? O Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado me deu uma amplitude de visão da administração pública como um todo, fenomenal. E dos desafios que a gente precisa ainda superar, né? Enfrentar. E a experiência da reforma foi única. Foi única, Marcelo. Eu gostaria que todos tivessem tido a oportunidade de vivenciar aquilo que nós vivenciamos. E, sobretudo, com o ministro Bécio Pereira, que ele é um acadêmico, então, na realidade, ele colocava tudo em discussão. A gente quebrava o pau com ele também, entendeu? Não era uma coisa assim. Claro. E aí a gente gostava que todo mundo falasse. Ele nunca gostou de mosca morta. Nunca. Ele gosta da controvérsia, da discussão, do embate. É isso que ele gosta. Ângela, muitíssimo obrigado por partilhar conosco tudo isso e o seu sorriso também. O que nós estamos querendo aqui com essa série de entrevistas é criar um registro histórico de um processo que foi importante na história do INPA, mas é relevante também na história do Brasil, da evolução do Estado brasileiro. E você trouxe aqui, além das informações preciosas, até quase que as fofocas históricas, você trouxe também um lado muito humano desse processo, que é também muito importante. Então, te agradeço muitíssimo e acho que a gente ainda vai se falar bastante aí. Olha, Marcelo, eu que agradeço a oportunidade e realmente participar desse processo de vocês, da história de vocês, para mim, olha, me dá uma alegria imensa e um orgulho enorme, porque o INPA é uma referência mundial, entendeu? E saber que vocês trabalham
É lindo o trabalho que vocês fazem, não só na pós-graduação, mas também nas Olimpíadas, trazendo os alunos. Olha, a primeira vez que eu soube, enfim, que me impressionou no IMPA foi quando me disseram, foi o Jacó que me falou isso, lá atrás da casa, muitos anos atrás, 40 anos atrás. Ele falou o seguinte, que vocês estavam colocando na pós-graduação meninos e adolescentes. Continuamos. Coisa. Olha que maravilha. Quando dá certo, a gente repete. Claro, continuamos fazendo isso, sim. Eu fiquei tão orgulhosa já naquela época, lá atrás, antes de organização social, antes de tudo. Né? Nossa, isso é um orgulho para nós, para todo mundo, para o Brasil. É um orgulho. Vocês estão de parabéns. É uma história linda que vocês têm. Muito obrigado, Ângela. Então, parabéns a vocês. Eu que agradeço. Beijo enorme. Beijo. Muito obrigada. Tchau. Obrigado a você, viu?